Bom dia. Então, nós aqui, ó, já vimos o contexto das artes românticas, né? Agora nós vamos para as fases e as tendências do romantismo brasileiro. As fases são em poesia, né? Vocês lembram disso aí? É dividido em fases só na poesia. Primeira, segunda e terceira gerações da poesia. As tendências, né? Depois, o romantismo em prosa, ele é separado por espaço, né? É o romance urbano, que figura principalmente no Rio de Janeiro. É o romance indianista, que passa na selva, com o Zé de Alencar, lá com Índio Peri e a portuguesa Cecília, Iracema e o Guarani, né, sua trilogia. É o romance histórico, regional, jornalista, também com o Zé de Alencar, com o sertanejo, né? Então, agora falando de poesia, eu tenho aqui uma telinha para compartilhar com vocês, com todo o amor do mundo. Cadê? Tem tanto trem aberto aqui, galera. Fala com vocês. Não. Eu vou usar com vocês, hoje aqui, um slide que tá... Não é isso aqui, né? Não é isso aqui. Isso aqui é do segunda série, que eu acabei de dar. Não é isso aqui. Ó, eu vou usar com vocês aqui um slide mais sucinto, que fala assim, características gerais das três correntes. Mas eu tenho um slide da primeira e um da segunda geração, que se vocês quiserem, vocês me pedem. Tá bom? Que eu passo para vocês. Nossa Senhora, vamos nessa? Vamos lá? As fases e as tendências do romantismo. Poesia romântica no Brasil. Primeira geração de poesia. Ó, nós estamos no século XIX. Marco inicial da primeira geração do romantismo no Brasil. Suspiros poéticos e saudades do Gonçalves de Magalhães. Nós temos aí dois Gonçalves que vão figurar, né? Vão ser figurões no romantismo brasileiro. Né? O Gonçalves de Magalhães é o que inaugura o romantismo com essa obra aí, Suspiros Poéticos e Saudades. Mas o grande nome do romantismo é o Gonçalves Dias. Né? Minha terra tem palmeiras onde canta sabiás, aves que gorjeiam não gorjeiam como lá. Esse poema, essa canção, né? Essa canção do Gonçalves Dias, vai falar da natureza brasileira. É a canção assim, que fala da saudade que ele tem da pátria, que exalta a natureza, exalta a pátria em detrimento de onde ele está, que é Portugal. As denominações das gerações. Na primeira geração chamada indianista ou nacionalista. A segunda é chamada de ultrarromântica ou byroniana, por causa da influência do Lord Byron, né? O inglês Lord Byron. E a terceira geração chamada de condoreira, característica social. É entre 1808 e 1846, não é certo, né, gente? Sabe disso que na linha de correntes literárias, uma não termina e a outra começa, né? Elas coexistem ao mesmo tempo, ok? E não é diferente com as fases essa é a divisão da divisão, né? Com as fases do romantismo. Então, nós temos aí como temas, né, essa primeira geração, a exaltação da natureza, o excesso de sentimentalismo exacerbado, o amor indianista, né, e o ufanismo, que é essa exaltação exagerada da pátria. O índio e a natureza vão estar aí como símbolos nacionais, né? O projeto literário do romantismo brasileiro é criar aí o desejo de afirmação da pátria recém-livre, recém-libertada, né, de Portugal, com a proclamação da República, o desejo de afirmação da identidade brasileira e a busca por esses ícones nacionais, né? E o índio e a natureza vão ser aí os primeiros ícones a serem explorados. Por quê? Porque é coisa que é tipicamente brasileira, né? Essa primeira fase que nós temos aí, o Gonçalves Dias com a canção do exílio, nós temos realmente uma canção, nós temos os dois grandes nomes, né? Gonçalves de Magalhães, faltou esse aí que está debaixo da seta, e o Gonçalves Dias. Nós temos a canção do exílio, que é realmente uma canção, né? A canção do exílio do Gonçalves Dias
ela tem muita musicalidade, né? O ritmo é mantido pelos versos heptassílabos, né? Chamadas redondilhas maiores. Tem 7 sílabas poéticas. Minha terra tem palmeira, onde canto sabiá. 7 sílabas poéticas, né? Muita musicalidade. A literação explorada aí também, palmeiras e primores. Minha terra tem primores que trazem encontro cá, esses mar sozinha à noite, mas prazer em controlar. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. A anáfora explorada nessa segunda estrofe. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Esse nosso é uma anáfora, né? Essa repetição da mesma palavra no início de todos os versos. Esse nosso ainda reforça essa ideia de legitima a ideia de patriotismo, né? A ideia de independência do Brasil, ela é retomada com essa canção do exílio aí. Ô, Maria. Oi. Aqui, não tem 8 sílabas poéticas, não, ali? Ó. Não, amado, você só conta até a última tônica, lembra? Ó, minha terra tem palmeiras. O ras já é átono, tá vendo? Minha terra tem palmeiras. Então só conta até o meio. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Aí eu conto A, porque ele é acentuado, ele é tônico. Vocês estão vendo aqui o slide, então, né? Tá vendo o slide, galera? Sim, tá vendo o slide. Ok. Voltando aqui. Gonçalves Dias, ele efetivou esse nacionalismo, né? Com essa canção dele. Né? Vocês vão ver aí na apostila de vocês depois, vocês dão uma lidinha essa apostila toda, hein, galera? Que a gente uma das características dessa fase do romantismo é que também eles não escrevem mais como no classicismo, né? Sempre com a mesma métrica, né? Essa canção do exílio tem, mas as outras poesias, outros poemas, assim, eles têm regularidade, irregularidade. Não precisa ter que a regularidade métrica de ser tudo soneto, né? Ser tudo forma fixa, né? Isso já é uma característica também, essa busca pela liberdade formal. Oi? Aquele poema que eu te mandei aquela vez do Fernando Pessoa, ele vai entrar aqui ou não? Não, meu amor. O Fernando Pessoa nós vamos estudar no modernismo, tá? O Fernando Pessoa é modernismo também português. A gente fala tanto de Fernando Pessoa, a gente vê tanto Fernando Pessoa que a gente acha que Fernando Pessoa é nosso, né? Mas Fernando Pessoa é português. Tá? Mas a gente estuda Fernando Pessoa, porque ele é muito lembrado, né, por vários outros escritores. O Fernando Pessoa é um grande nome. O Fernando, ele divide a artilharia com o Camões, tá? Assim, em grau de importância, né? Cada um ao seu tempo, né? Mas em grau de importância, o Fernando Pessoa divide aí o pódio com o Camões, tá? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que não encontro por cá, sem que ainda viste as palmeiras onde canto o sabiá. O poema, já falei isso para vocês lá na primeira série, eu me lembro. É o poema que tem mais intertextualidades, né? Vários outros escritores intertextualizam, dialogam com esse daqui. Aí o índio, né, olha, canto do guerreiro, canto do piaga, canto do não sei mais o que, cadê? Deixa eu ver o que tem aqui na apostila de vocês que já falam. Não sei o que tem essa apostila. Canto do guerreiro, canto do piaga, o índio que foi aprisionado no Jucapirama. Tudo isso é característica dessa geração indianista que vai falar das leis culturais, da honra do indígena, né? Que ele não se entrega facilmente. Né? Olha, aqui na floresta os reis batidos, façanhas de bravos, não geram escravos que estimem a vida sem guerra lhe dá. Ouvi-me, guerreiros, ouvi-me cantar. Ele está cantando a grandeza do indígena. Né? Todos esses poemas que eu falei, canto guerreiro, canto piaga, todos esses vão falar dessa grandeza do indígena. A poética do Gonçalves Dias não foi só com o sabiá e as palmeiras, né? O Gonçalves Dias escreveu o Jucapirama, que é aquele poema que eu falei aí, né? Que é um índio preso pela tribo inimiga, no meio das tábuas de amenos verdores, cercados de troncos cobertos de flores, alteios os tetos da altiva nação. Aí ele vai cantar por que ele está preso, né?
Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas cresci. Sou guerreiros, descendo da tribo Tupi. Ele tem orgulho de pertencer a essa tribo, que foi uma tribo pujante, como ele fala, uma tribo muito brava, muito guerreira, mas que caiu numa emboscada com os Vis Aimorés e acabaram morrendo todos, só tem ele e o pai dele. E a gente percebe no Juca Pirama a veracidade da cultura que não pode ser deixada de lado, né? Quando esse índio é preso pela tribo Timbira, esse Tupi, esse índio Tupi, ele luta bravamente, né? Então ele vai ser comido, o ritual antropofágico vai acontecer. Os escritores dessa época mostraram a nova visão, uma visão real do ritual antropofágico que tinha sido visto assim como uma coisa grotesca pelos escritores que vieram para o Brasil, por aqueles pintores que viviam por aqui. Lembra que nós falamos deles já lá no Barroco e no Arcadismo, que eles pintavam antes do Barroco e do Arcadismo, aquela produção literária, produção pictórica da época do descobrimento do Brasil. Eles pintavam assim o ritual antropofágico com uma certa gula pela carne, né? Como se fosse assim uma coisa animalesca. E aí o Gonçalves Dias ele vai mostrar essa visão cultural do ritual antropofágico, né? Porque, por exemplo, o que há para ser comido, o que há para se comer, que significa, né? O Juca Pirama. Quando o guerreiro é comido, a tribo que come, né, que devora, a tribo assimila as características de bravura desse índio. Então não é comer por comer, não é só comer para matar a fome. É comer com a intenção de assimilar todas essas características identitárias desse guerreiro, né? Por isso que quando ele é preso, ele fala assim, olha, eu não posso ficar aqui porque eu tenho um pai doente, cego, das pernas quebradas, que depende de mim, ele vai morrer na mata. Aí o chefe Timbira fala assim, pode soltar, é fraco, pediu clemência. Mas vai embora, então você me comoveu pela sua bravura de lutar e o seu sentimento pelo seu pai, né? E liberta ele. Aí ele vai embora. Chega lá, o pai dele fala, o pai dele é cego, né? Mas tem instinto, os outros sensações todas aguçadas. O pai dele sente o cheiro do ritual, né? Pintou ele todo, então o pai dele sente o cheiro das tintas. O pai dele fala com ele assim, você estava participando do ritual antropofágico e você pediu clemência para vir embora. Miserável, não descende um covarde do forte, pois pedisse clemência, meu filho não é. Volta com ele, entrega ele para aquela tribo Timbira e fala, come esse desgraçado, porque ele não é meu filho, porque ele está negando as características identitárias do indígena. O indígena não pode pedir clemência. Aí ele luta bravamente, mata um monte de timbritano, aí ele prova sua grandeza, né? Então, com isso daí, o Gonçalves Dias procurou mostrar esse outro lado, o lado verdadeiro, digamos assim, do ritual antropofágico, ok? O Juca Pirama. Oi? Tipo assim, todas essas correntes literárias que começam ali, sempre tá falando sobre o índio, né? Sim. Você vê no arcadismo, depois do bucolismo, aqui agora. Porque era o que a gente tinha, né, que era autóctone, né? Por exemplo, não podia se falar, por exemplo, o romantismo vai eleger o índio como o ícone brasileiro, como o passado histórico, né? Porque nós não vamos... como nós temos a nossa corrente literária, ela sofre influência europeia, né? Na França, na Inglaterra, eles buscaram a sua identidade na era medieval. Nós não tivemos Idade Média no Brasil, né? Nós começamos com o quentismo. Então, onde que nós vamos buscar? O cavaleiro medieval encarnava todos os valores de sabedoria, de grandeza, de honestidade, de valentia, de cavalheirismo, né? O cavaleiro medieval, ele tinha todos esses valores. Então, eles buscaram no Nové de Cavalaria, certo? Mas nós não tínhamos. Então, buscou-se o índio, porque o índio era o único que era brasileiro, autóctone, daqui mesmo, né? Porque nós vamos símbolos nacionais, vamos pegar quem? O negro. Não pode, o negro não é daqui. O negro, ele é trazido e ainda é um escravo. Vou pegar o português, mas o português não é brasileiro, ué. O branco não é brasileiro. Então, o que nós temos para ser ícone do Brasil? Nós não estamos criando identidade nacional? Então, nós temos que pegar coisa brasileira. Aí pega o índio. Aí o índio encarna todos os valores do cavaleiro medieval. De repente, você vai falar assim, nossa, mas esse índio Peri Maria,
ele anda com altivez, ele sabe conversar. Por quê? Porque ele é idealizado, né? Não é característica do romantismo a idealização de tudo? Idealização da pátria, idealização da mulher, idealização do índio. Como idealização da pátria? Quando Gonçalves Dias canta assim, minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, aqui ainda tinha escravidão, e ele não fala disso. Quem vai falar disso depois é a terceira geração, Castro Alves, poeta dos escravos. Não é? Então ele não fala, é tudo idealizado. A mulher é um ser sem defeito, é um ser angelical. Né? O índio é idealizado, porque o índio, gente, ele não é cheio de bons modos. Ele é um selvagem, certo? Mas ele encarna o mito do bom selvagem do Rousseau, a teoria do bom selvagem do Rousseau, de que o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, então ele é bom, ele é puro, certo? E ele encarna também os valores do cavaleiro medieval, né? De grandeza, de sobriedade, de humildade, simplicidade, né? De nobreza, né? De atitudes nobres, que eu estou dizendo. Então ele encarna isso tudo. Vai falar, Maria. A Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais verdes que a asa da graúna, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Ah, Maria, pelo amor de Deus, essa índia não tem colgate para escovar o dente porque ela tem um hálito perfumado. Gente, é tudo idealizado, né? É tudo idealizado. Não é visão real. Visão real vai vir depois com o realismo, que combate de uma forma ferrenha essa visão subjetiva do romantismo. Mas agora é isso que nós vamos mexer. É com isso aí que nós vamos trabalhar. Né? Com subjetividade, com o indianismo, com o egocentrismo na segunda geração, né? O medievalismo retomado aí, o cavaleiro medieval, religiosidade, o byronismo vai figurar na segunda geração, tá certo? Idealização de tudo, do sentimento, sentimentalismo exacerbado, né? Agora é isso. Por quê? Vamos fazer o brasileiro se apaixonar pelo país primeiro. Depois que a gente tiver apaixonado pelo país, a gente resolve os problemas com o Castro Alves. Entendeu? É tipo isso. Primeiro você tem que gostar para você se unir à causa. Certo? Segunda geração é marcada aí pelo mal do século, é também chamada de byroniana, por influência do Lord Byron. Aí na apostila de vocês tem o Lord Byron. Ah, não tem não. Lord Byron. Mas eu coloquei ele aqui. O inglês Lord Byron escreveu a obra O Sofrimento do Jovem Wafer. O Sofrimento do Jovem Wafer, esse menino se apaixona por uma moça e depois ele descobre que ela está prometida em casamento a um outro cara. E aí ele se mata. Essa atitude dele desencadeou uma onda de morte na Europa, porque todo mundo lia O Sofrimento do Jovem Wafer, se estivesse sofrendo de amor, tinha as mesmas atitudes do Jovem Wafer. Né? As pessoas começaram a se vestir igual ele já, os leitores, né? Começaram a se vestir igual ele. Igual esses meninos hoje, ó, que gostam daquele grupo chinês lá, que eu não sei nem como é que chama. Eu não gosto, não. Falar pra vocês a verdade. Aqueles meninos que cantam lá. Aqueles meninos chineses lá. Aí esses meninos começam a usar o cabelo igual aqueles chineses, a vestir as roupas daqueles chineses, né? A foto de WhatsApp deles é daqueles meninos chineses. Eles mandam dever pra gente e falam assim, tá aí meu dever, quem que é? Eu dou aula pra menino chinês, eu tenho que ficar perguntando o nome, porque a foto do menino não é a foto dele, o perfil lá. É a foto do menino chinês. Você compreende? Difícil, dá vontade de dar zero, cara. Dá vontade de dar zero. Deus me livre. E você compreende? Os meninos hoje não copiam as ideias que eles gostam que vêm de lá? Ele importa as ideias e não copiam? Era a mesma coisa na época. Começava a ler o Sofrimento do Jovem Wafer, começava a se vestir igual, com aquela casaca preta que ele tinha, e aí começaram a se matar também, porque não tinha resolução para o amor. Né? Então, essa segunda geração, os temas dela, ó, a primeira geração era indianismo, né? E nacionalismo. Essa aqui já vai ter como tema pessimismo, a morte, o tédio, a fuga da realidade, né? A literatura com função evasiva, né? Mas Maria, na primeira geração também tem função evasiva, tem, porque ele até fala assim, em cismar sozinho à noite, mais prazer encontrei o cá. Ó, é uma fuga da realidade, ele está imaginando, né? Em cismar sozinho à noite, ele está pensando. Mas aqui a fuga da realidade é muito mais presente, tá? Nessa segunda geração romântica. Ele é muito mais presente, porque o autor, ele precisa sair dessa realidade que opressora, né? Ele sofre de amor, então ele tem que morrer. Se eu morresse amanhã, minha mãe de saudades morreria, mas eu não ia estar mais sofrendo de amor. Entende? Esse pessimismo toma conta do Álvares de Azevedo, tá certo? O mal do século que é falado aqui, que é denominações, né? Esse mal do século, ele não diz respeito somente aos males físicos, por exemplo, a tuberculose, que matava na época, mas também a dilaceração sentimental que o poeta vivia, que o homem da época vivia. Tá? O mal do século, entenda, não só como o mal do século físico, que era a tuberculose. Né? A tuberculose mata até hoje, né? Cometeu aquela onda que as meninas, aquela dupla, como é que chama?
que as duas, uma magrinha e outra gordinha, esqueci. É as duas lá que faz parte do The Voice Kids. Aquela magrinha quase morreu de tuberculose. Né? Porque a tuberculose, ela mata. A doença perigosíssima. Depois vocês conferem lá com o professor de ciências, biologia, que eu não sei muito sobre não, só sei que mata. Então, o mal certo não se refere somente ao mal físico, tá? Que é a tuberculose, mas à dilaceração sentimental que o homem vivia na época. Tá bom? Então, esse ultra-romantismo, também chamado de ultra-romantismo, né? Super romântico, né? É caracterizado aí por esse mal do século. Tem influência francesa, a primeira geração teve influência francesa, essa segunda geração vai ter influência inglesa, alemã, inglesa principalmente com Lord Byron, né? E irlandesa. Álvares de Azevedo é o grande nome que figura aqui. Álvares de Azevedo é o grande nome que figura. O Álvares de Azevedo, ele encarna essa segunda geração, né? Esse pessimismo, esse mal do século, essa angústia, a representação da angústia, esses temas de morte, é mais com o Álvares de Azevedo. O Casimiro de Abreu também faz parte da segunda geração. Mas o Casimiro de Abreu não tem esse pessimismo louco do Álvares de Azevedo, não. Tanto que quando o Álvares de Azevedo morreu, ficou assim, pairou uma nuvem negra sobre a literatura brasileira. Sabe aquele negrume? Porque ele tinha apreço pela noite, ele tinha apego a tudo que era, né, que causava angústia. Tanto que a angústia dele parece personificada. Nós vamos ler depois um poema que tem no seu postinho na página 34. Aí o Casimiro de Abreu veio para desanuviar essa literatura que ficou assim, né, com esse negrume, com esse mau presságio sobre ela. O Casimiro de Abreu, ele vai falar de saudosismo da infância, de saudade da pátria. É uma linguagem mais tranquilinha, tá? É uma coisa assim mais gostosa de se ouvir, tá? O Casimiro de Abreu é mais singelo. Ele tem poesia, o grande nome dele, né? O Casimiro de Abreu é Meus 8 anos. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonho, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Olha que delícia! É uma poesia gostosa, né? Diferente do Álvares de Azevedo. Então, olha bem, por que eu gosto do romantismo? Por que eu sou apaixonada por romantismo? Dentro dessa geração, tem, assim, dois escritores que são paradoxos, né? São antitéticas as ideias. Tá? Aí nós ainda vamos ter o Fagundes Varela e o Junqueira Freire. O Fagundes Varela vocês conhecem. O Fagundes Varela escreveu aquela elegia para o filho dele. Elegia, vocês lembram o que é elegia, né? Elegia é uma poesia em tom funesto, né? Ou macabro, que fala para alguém que já morreu, né? As temáticas geralmente tristes, né? É o gênero lírico. Ele escreveu para Eras na Vida, a Pomba Predileta, para o filho dele que faleceu. Deixa eu ver o que eu trouxe aqui de exemplo. Se eu morresse amanhã. Aí, ó, do Álvares de Azevedo. Se eu morresse amanhã, viria ao menos fechar meus olhos, minha triste irmã. Minha mãe de saudades morreria se eu morresse amanhã. Tem alguém com áudio aberto aí. Quanta glória presinto em meu futuro, que aurora de porvir e que manhã eu perdera chorando essas coroas se eu morresse amanhã. Tá vendo? Como que ele sente que ele se transporta à literatura evasiva. Ele se transporta para um lugar que, ó, quanta glória eu presinto em meu futuro, porque ele pensa em morrer amanhã. Se ele morrer, tudo se resolve, ó. Mas essa dor da vida que devora, a ânsia de glória, o dolorido afã, a dor no meu peito emudecer ao menos se eu morresse amanhã. Então, a morte resolve o problema do sofrimento. Tá certo? Grande obra do Álvares de Azevedo, A Lida dos 20 anos. Essa obra aí é separada aí em uma parte que ele é jovem ainda. A gente pode perceber assim, que é uma parte que ele está mais puro. E a outra parte que já está corrompido, digamos assim, né? Que ele já está com ideias de morte. Tá? E aí nós temos também Meus 8 anos, do Casimiro de Abreu. Aí. Ó dias da minha infância, ó meu céu de primavera, que doce a vida não era nessa risonha manhã. Em vez das mágoas de agora, eu tinha nessas delícias de minha mãe as carícias e beijos de minha irmã. Então a gente percebe que tem mágoas de agora também, tá vendo? Ele também sofre. Mas ele prefere não ficar falando do sofrimento de agora. Ele prefere a literatura evasiva, que transporta ele para uma época em que ele tinha beijos da mãe, carícias da irmã, né? Beijos da irmã, carícias da mãe. Uma época que era gostosa. Tá certo? Então, essa diferença aí, bem nessa segunda geração. O Junqueira Freire e o
Cadê o nome dele? Ah, que os outros dois lá. Eles vão figurar também na terceira geração, tá, gente? Vai falar, eles vão ter essa poesia de gosto social também. Olha o Cântico do Calvário. Eras na vida a pomba predileta, escrito para o Fidel, que morreu em 1863. Que sobre o mar de angústias conduziu o ramo da esperança. Eras a estrela que entre as névoas do inverno cintilava, apontando o caminho ao percorrer. Era mestre de um dourado destino. Aí você percebe que ele faz até uma analogia bíblica, né? Fala que era a pomba predileta que conduziu o ramo da esperança, que é o filho dele, né, gente? O menino morreu bebezinho e ele conseguiu assimilar isso. Aí ele fala, olha, eras a glória, a inspiração, a pátria, o porvir de teu pai. Ah, no entanto, pomba, varou-te a flecha do destino, astro, engoliu-te o temporal do norte, teto caíste, crença, já não vives. Tá desiludido da vida, né? Bem ao gosto da segunda geração, né? Aqueles sistemas macabros, né? Uma voz poética dolorida, né? Um sofrimento muito grande, né? Melancolia. Depois nós temos aí a terceira geração. Denominação condoreira ou social. O poeta, ele era um demiurgo. Ele tinha uma visão mais ampla e ele cabia a ele, né? Cabia a ele com essa visão panorâmica da sociedade, levar o conhecimento do povo através da sua poesia. Por isso que é chamado condoreira, né? O voo do condor. O condor é uma ave de rapina, né? Que voa, que alça voos altíssimos. Então ele tem uma visão panorâmica. E além dele ter voos altíssimos, de alçar voos altíssimos, ele tem uma visão, ele enxerga muito bem, né? Igual a águia. Enxerga um pé de coelho a quilômetros de distância, no buraco. Então, por que é chamado condoreiro, né? Primeiro porque ele tinha essa visão da sociedade e trazia os temas sociais para debate. E segundo, porque o condor é uma ave de rapina, então uma ave livre, né? E essa terceira geração também vai buscar essa liberdade formal e essa liberdade temática, né? Quais são os temas agora? Ó, luta pela liberdade, temas sociais e abolicionismo. Misericórdia, luta pela liberdade, temas sociais e abolicionismo. O Castro Alves vai comprar muita briga com os grandes fazendeiros da época. É uma sociedade escravocrata, né? A escravidão já foi abolida, mas ainda assim nós temos uma sociedade escravocrata, né? Acontece o seguinte, os próprios escravos que foram alforriados, eles agora compram outros escravos. Eles agora escravizam os outros. Entende? Então, foi abolida a escravidão, mas ainda continua uma sociedade escravocrata. E também não é porque foi abolida a escravidão que o pensamento se esvai. Não. O pensamento de sociedade escravocrata, ele persiste. Tá certo? Essa luta pela liberdade Ai, Maria, mas aí o Castro vai falar só disso? Não, ele tem poesia erótica, ele tem poesia romântica, poesia lírica. Ele tem o lirismo dele não é só pelas lutas sociais, não. Tá? Não é só temas sociais, não é só literatura engajada, não. Ele também tem poesias aí que vai falar da mulher, da beleza da mulher, tá? Mas ganha esse epíteto, né, de poeta dos escravos, justamente por falar a situação que os escravos eram submetidos, principalmente na vinda para cá, né? Vocês leram comigo lá no 9º ano, nós trabalhamos Castro Alves, aquele livrinho curtinho dele, vocês lembram? Que nós trabalhamos Davi Negreiro, nós trabalhamos um outro que ele compara os índios, desculpa, gente, os escravos aos animais. Ele faz uma comparação da vida dos escravos, né, na verdade. Que eles tinham o céu por cobertura na sua terra, corria pelas campinas, junto na savana, junto com os leões, quer dizer, ele era livre. E agora ele tá preso no tombadilho, né, no navio, né, que é o porão onde eles eram transportados. E quando chega aqui, que ele pensa que ele vai ter liberdade, que ele põe os pés no chão, ele vai ser escravizado, chicoteado, mas aí os Castro Alves vai falar disso. O seu bigodinho de Salvador Dali. Cabelinho dele, cheio de brilhantina. E o Souza Andrade, cheio de gel, com esse laço de fita no pescoço. Galera, marca as carinhas deles. Pode esquecer, não. Aí, Oi! é Souza Andrade assim mesmo? Souza Andrade. Não, não é não. É junto. É esquisito. Esquisito. Souza Andrade, deixa eu ver aqui o nome dele mesmo. Vocês são da terceira geração, né? Terceira, meu amor. Ah, tá. Terceira geração. Deixa eu ver aqui se tem o nome dele. Como é que era o nome todo? Não tem, não. Esse livrinho meu aqui é muito resumidinho. Mas eu vou esmiuçar depois para vocês ainda mais um pouco,
Se vocês ficarem com dúvida, gente, ó, Maria, tô fazendo dever que eu não entendi. Manda na hora um áudio. Às vezes eu não respondo na hora, eu demorei muito para responder o Lucas. Ô, Lucas, você me perdoa. Eu demorei 3 dias para responder o Lucas, a última coisa que ele pediu. Eu não gosto de demorar assim, porque eu não tava conseguindo mesmo, tá? E naquela semana Não, mãe, ainda, eu sei. naquela semana ainda aconteceu, eu nem contei para vocês. Naquela semana, gente, eu esqueci. Olha como que tava na minha cabeça. Eu esqueci o desenho de desbloquear o meu celular. Eu não lembrava. Olha que loucura! Aí teve que resetar meu celular todinho. Aí tira o chip do celular para resetar. Depois, cadê o chip do celular? Gente, sumiu o chip do celular. Pensei que meu petitinho tinha até comida aquele chip. Foi uma loucura aquele chip. Uma loucura. Loucura até da outra. Mas aqui, em Navio Negreiro, nós já lemos isso aqui. Eu lembro que eu trabalhei isso aqui com vocês, gente, no 9º ano. Galera, eu me lembro. Lá naquela salinha do cantinho. Era um sonho dantesco o tombadilho que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar, tinir de ferros, estalar de açoite, legiões de homens negros como a noite, horrendos a dançar. Gente, era um sonho dantesco. Dantesco que faz referência a Dante Alighieri, né? Tudo é multidimensionado. O tombadilho, aí, tombadilho tá aqui, ó, essa imagem do lado. Que das luzernas a vermelho brilho, em sangue a se banhar. Olha o tanto de figura de linguagem que nós temos. Em sangue a se banhar. Aqui nós temos aí hipérbole. Ele não está tomando banho de sangue, é porque ele vai tomando tanta chicotada que o sangue escorre. Tinir de ferros, estalar de açoite. Olha, linguagem simbólica, né? É metaforizada a música. Tinir de ferros, estalar de açoite. Por que é tinir de ferro? Porque são presos por grilhões pelos pés, né? Estalar de açoite, é o chicote, ó. Legiões de homens negros como a noite. Legiões, é outra hipérbole. Muitos homens. Negros como a noite. Comparação. Horrendos a dançar. Não estão dançando, gente. Isso aí não usam um eufemismo. É porque, ó, bate e escorre para um lado. Bate e escorre para o outro. Como se estivesse fazendo aquela dança de rua aí, né? Todo mundo faz o mesmo passo. Negras mulheres suspendendo as tetas, magras crianças cujas bocas pretas regam o sangue das mães. Ô, gente, as mulheres estão tentando amamentar os filhos, mas não tem leite nas tetas, tem sangue. Outras moças, mais nuas espantadas, no turbilhão de espectros arrastadas em ânsia e mágoas vãs. Turbilhão de espectros arrastadas, é como se fossem somente fantasmas. E ri-se a orquestra irônica estridente, da ronda fantástica a serpente faz doudas espirais. Gente, a orquestra irônica estridente porque esses barulhos de tinir de fé, estalar de açoite, pessoas chorando, isso faz como se fosse uma orquestra. Não, mas é uma orquestra irônica. E da ronda fantástica, a serpente faz doudas espirais. O que é a serpente que faz doudas espirais? É o chicote, olha, que é como uma serpente dando bote. Da comparação. A linguagem é uma linguagem grandiloquente, né, gente? Nós temos que assimilar isso aí. Faz doudas espirais, porque o chicote, quando bate, volta, né? Volta fazendo espiral. Se o velho arquete, se no chão resvala, ouve-se gritos, o chicote estala e voa mais e mais. O velho, coitado, já tá velho, tá indo pro chão fora, né? Se no chão resvala, ouve-se gritos. O chicote estala, levanta e voa mais e mais, ou seja, escorre mais. Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta cambaleia e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que martírios embrutece, cantando, geme e ri. Preso nos elos de uma só cadeia, são os grilhões que prendem pelos pés, porque ele não tem jeito de fugir, né? Se ele quebra aquele grilhão dele ali, pelo menos, não tem como ele fugir, porque está amarrado em vários outros. É tristeza, hein? Então é isso. Eu tenho aqui e eu vou mandar para vocês esse. E eu tenho outro aqui. Deixa eu retomar aqui. Deixa eu retomar aqui. Que eu vou mostrar para vocês quanto tempo que eu tenho. 3 minutos. Compartilhar outra tela aqui que eu posso mandar para vocês. Essa daqui, olha. Essa daqui é bacana. Só a primeira geração romântica. Que traz mais características, entendeu? Mais esmiuçadinho, ó. Quer ver, ó? A gente vai falar aqui de vários poemas. Tem vários poemas aqui para vocês verem. É por isso que eu vou mandar isso aqui para vocês. Essa primeira geração. Vai fazendo característica, tá vendo? Como construir a identidade literária de um país. Quais são, um pouco da história. Aí, quais são os ícones brasileiros, símbolos da nação, né? O índio e a natureza como símbolo da identidade brasileira. E vários. Qual a relação entre independência política e romantismo? Ó, tá vendo? Aqui tá mais esmiuçado. Que não dava para fazer isso tudo lá, né? Não dá tempo, não.
nativista, indianista, os textos escritos para mostrar a beleza da natureza e imagem dos índios, definindo a identidade brasileira. Nós tem anos que eu fiz esse slide aqui. Poetas e romancistas que escreveram esse tipo de texto também são chamados assim. Aí já vai falar do Zé de Alencar, que vai falar da Iracema. Aí aqui já está falando assim, do mito do índio como exemplo de ícone brasileiro na poesia e na prosa. Tá certo? Vou mandar isso aqui para vocês. Projeto literário ao Sabiá aí. Minha terra tem palmeiras onde canta Sabiá. Tá bom? Eu vou mandar isso aqui para vocês. Linguagem do romantismo, as características. E eu tenho depois também a segunda geração. Ok? Que eu vou mandar para vocês hoje ainda. Vocês vão fazer para mim atividade. É melhor. Porque como não dá para ver aqui, vocês vão vendo. Tá? Vocês vão vendo em casa que vocês vão fazendo dever. Tem um QR Code para vocês acessarem as transformações do amor romântico, as transformações do amor em si, né? E tem como pano de fundo algumas obras artísticas que é bacana vocês assistirem, tá? Vocês verem isso daí. Fala da terceira geração também tem alguma coisa. Depois o surgimento do romance romântico. Vocês já dão conta de fazer essas atividades aqui, tá? Surgimento do romance romântico, nós vamos falar dos romances de folhetim. Senhora, Iracema, né? Todos esses romances em prosa. Vocês já dão conta de fazer as atividades, tá? Pode pegar as atividades lá da página 142 e fazerem e tirar dúvida comigo, porque eu só vou onde vocês quiserem mesmo. Tá bom? Beijo, galera. Muito obrigada pela presença. Muito obrigada pela participação, tá? Pelos questionamentos que vocês vão dando aí durante a aula. Tá bom? Beijo, beijo. Qualquer coisa que vocês precisarem, vocês me chamam. As atividades vão até a página 150. Tá bom? Começa na 142, desculpa. Até a 150. Tchau. Tchauzinho.